E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, uma introdução a Jesus. Quando você ouve o nome Jesus, o que vem à sua mente? Posso te dizer o que vem à minha, isso depende do quê? O quanto você pensa sobre ele, o quanto sabe sobre ele e que tipo de relacionamento tem com ele. Agora, muitas pessoas têm um maravilhoso relacionamento com Jesus. Ele é seu Salvador, Senhor e Mestre. Para outras pessoas, ao ouvirem o nome dele, sentem repulsa. Me perguntam por que alguém sentiria repulsa ao ouvir o nome de Jesus, sendo ele o Filho de Deus, sendo que ele nunca cometeu um erro, ele nunca pecou, e mesmo as pessoas que odeiam seu nome, elas não dizem, eu odeio porque ele fez isso, fez aquilo. Mas há algo profundo dentro delas que as impede de valorizar e amar o Senhor Jesus Cristo. Então quero perguntar a você, e você o que pensa? Que lugar ele ocupa em sua vida? Se alguém te perguntasse quem é esse Jesus, o que você diria? Você diria, bem, ele é o Salvador do mundo, ele é o Senhor. Eu criei nele como meu Salvador pessoal. Eu tenho a vida eterna e ele está comigo todos os dias. Ele me cura nas minhas enfermidades e responde minhas orações. E ele está no céu e é isso que eu penso que ele é. Se isso é tudo que pode dizer, há muito a aprender. Nesta manhã, o principal objetivo desta mensagem é simplesmente este: dar a você uma compreensão sobre quem é este Jesus. Então, quando alguém te questionar ou disser algo como, quer saber? Eu não acredito nele, geralmente não sabem dizer por quê. Quero te dar algumas razões para que possa explicá-las. Por que você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador que existe, diferente de qualquer outro líder religioso. E ele é o Rei de todos os reis. E um dia todos estaremos diante dele como nosso juiz. Por que nós cremos nisso? Vou te pedir que pegue a sua Bíblia e, se estiver em casa, pegue um lápis, um papel ou uma caneta e quero te encorajar a anotar os pontos principais desta mensagem e também as Escrituras. Não vou te pedir para anotar tudo o que vamos dizer sobre as Escrituras, apenas marque os versículos. Então, seja honesto bastante de fazer a si mesma a pergunta: quem é esse Jesus em quem eu acredito? Ou quem é esse Jesus que eu rejeitei durante toda a minha vida? Em primeiro lugar, quero dizer que Jesus existia antes de ele ser concebido no ventre de sua mãe. Ele existia antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Ele é pré-existente, ou seja, antes do seu nascimento já existia. Então, vamos voltar ao primeiro livro da Bíblia e vamos voltar ao primeiro capítulo da Bíblia e ouça o que ele diz no verso 26. Então Deus disse, depois de descrever a criação, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vou te fazer uma pergunta, o que é esse façamos? Alguém pode dizer, são anjos? Não, anjos não criam nada. Quando Deus disse façamos, só poderia estar se referindo a uma coisa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas que compõem a Trindade, que é um só Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Então, abra por favor no capítulo 1 de João por um momento. E vamos ver o que João diz sobre Jesus. E observe, eu quero explicar algumas palavras aqui. Ele diz, verso 1, capítulo 1, no princípio era o Verbo. E a forma como João disse isso, ele o fez de maneira perfeita. Quando ele usa o termo verbo aqui, quer dizer, quando diz, no princípio era o Verbo, não quer dizer que algo aconteceu lá atrás, mas que no princípio do tempo, Jesus estava lá. Ele estava lá na eternidade passada.
não começou a existir lá. Ouça o que ele diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é referido aqui como Verbo, e ele estava com Deus e ele era Deus. Então, a afirmação aqui, como João diz, que ele e o Pai são um, vou voltar nisso depois. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ouça, quando começamos com Gênesis 1:1, bem aqui, Jesus já estava lá na eternidade passada com ele. Qual outro líder religioso no mundo existiu antes do início do tempo? Nenhum, absolutamente. Isso coloca Jesus em toda uma posição diferente de qualquer outro líder religioso que já tenha vivido. No princípio era o Verbo, não um ponto, mas um tempo presente, um pretérito indicando que ele já existia antes disso. Então, dizemos que ele nasceu no mundo, que ele criou, e ele disse, sem ele, nada do que foi feito se fez. Abra, por favor, em Colossenses 1, e o que Paulo disse sobre ele. Colossenses 1, e logo depois de Filipenses. E observe o que ele diz nesse primeiro capítulo de Colossenses. Ele diz, falando de Jesus no verso 14, em quem temos a redenção, a saber, a salvação, a remissão dos pecados. Agora, veja isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vou voltar a isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo que foi criado por ele e para ele. Agora, o que ele quer dizer com ele foi o primogênito de toda a criação? Aqui o que Paulo está se referindo é simplesmente isto. Na família hebraica, o filho primogênito era o gestor, é o que recebia a maior parte da herança. Então, ao dizer o primogênito de toda a criação, Jesus é o gestor dessa criação, ele é o cabeça de tudo. E se observar, vamos também para Hebreus, vamos para Hebreus por um momento, só o primeiro capítulo. Quero que observe 1 ou 2 versos aqui. Verso 1 de Hebreus 1, capítulo 1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho, ou seja, Jesus, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se crê na palavra de Deus, deve crer que Jesus Cristo estava no processo, junto com Deus Pai e o Espírito Santo, na criação deste mundo, criando este mundo que tem um design tão perfeito. Acreditar que tudo isso aconteceu por acaso não tem absolutamente nenhuma verdade de forma alguma. Então tem que decidir se vai acreditar no que os homens dizem e não podem provar, ou no que a Bíblia diz, e ao longo das Escrituras podemos ver que não há erros. Esta é a palavra viva de Deus. Portanto, ao afirmarmos que ele nasceu em um mundo que criou, foi o que aconteceu. E este é um mundo que expressa a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus e a presença de Deus. A terceira afirmação que quero fazer é esta. Jesus nasceu de uma mãe terrena e de um pai celestial. Mãe terrena e um pai celestial. A Escritura diz, em Lucas capítulo 1, quando Gabriel e Maria conversavam, porque ela disse, como pode essas coisas acontecerem se sou virgem, nunca havia estado com um homem? Porque isso foi obra do Pai Celestial pelo Espírito Santo, que significava que Jesus nasceu de uma virgem. Tinha que ser de uma virgem, porque ao nascer, sem a semente do homem, ele não tinha natureza do pecado. Se Jesus tivesse nascido de forma natural e normal, herdaria a natureza do pecado. Portanto, não poderia morrer por nossos pecados, teria que morrer pelos próprios. O fato de ter nascido de uma virgem e ser absolutamente sem pecado, alguém vai dizer, como sabe que ele era sem pecado? Vou te fazer uma pergunta. O que ele fez de errado? Qual pecado ele cometeu? Qual o erro que cometeu? Sua vida foi perfeita porque ele era Deus em carne humana. Foi como Deus veio a esta terra em carne humana. Jesus tinha que ser o perfeito Filho de Deus, sem pecado, para morrer pelos seus pecados e pelos meus. Deus o enviou com esse propósito. Ele foi o sacrifício divino, final e supremo, que iria acontecer naquela cruz, sobre a cruz, quando ele morreu,
Pagou sua dívida de pecado, a minha e do mundo inteiro. Ele foi o único sacrifício aceitável porque ele era o único sacrifício sem pecado. Animais não serviam. Era necessária a vida do Senhor Jesus. E lembre-se, Jesus é Deus em carne humana. Então era absolutamente perfeito, absolutamente sem pecado. Portanto, isso fez dele um sacrifício aceitável aos olhos do Pai. Ele morreu, crucificado, e pensamos, os romanos fizeram isso? Não, Deus fez. Deus o enviou para morrer. Os romanos foram simplesmente os que o pregaram. E, com as ferramentas, o crucificaram, mas foi Deus o Pai que o crucificou, porque ele veio a este mundo por essa razão específica. Então, quando alguém disser, bem, não creio no nascimento virginal, bem, não crê no verdadeiro Jesus. E segundo, não acredita no nascimento virginal, porque você não crê na palavra de Deus. Você não crê no nascimento virginal, ouça, se não houvesse nascimento virginal, você não seria salvo. O Filho de Deus veio para nos salvar dos nossos pecados, e o nascimento virginal era parte disso. Agora, outra coisa que quero que observe aqui é esta. Jesus era tanto Deus quanto Filho de Deus. Agora, pergunta, como isso pode ser possível? Bem, quero que você abra em João, capítulo 10, por um momento. Vejamos em João, capítulo 10. Vamos ao verso 27. Jesus falando com aqueles que estavam com ele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Uma vez que você é filho de Deus, eternamente filho de Deus, o diabo não pode tirá-lo da mão de Deus. Nada e ninguém pode. Então ele diz, meu Pai que as deu para mim é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las das mãos de meu Pai. Veja o próximo verso. Eu e o Pai somos um. Entendeu? Eu e o Pai somos um. Jesus é o visível Deus vivo. Veja o que aconteceu. Os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo. Eles não suportavam a ideia de que Jesus reivindicava ser Deus. E estava além da compreensão deles. Então, vá para o capítulo 12 de João por um momento. E eu quero que você olhe, por favor, em verso 42. Contudo, muitos até entre os governantes creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam por medo de serem expulsos da sinagoga. Vou te dizer uma coisa. Você nunca deve se envergonhar de Jesus Cristo. Nunca, sob nenhuma condição, se envergonhar dele ou negá-lo. Ouça, porque eles amavam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Veja isto. Vai ao trabalho amanhã, começa a falar de Jesus ou até gostaria, mas não faz porque tem medo de ser rejeitado. Veja isso. Está ouvindo? Diga amém. Você se junta àqueles que amam a aprovação dos outros e a aprovação de Deus. Exatamente o que eles fizeram. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, estou representando Deus. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. E se você continuar para... vamos ver no capítulo 14. Veja o capítulo 14 por um momento. E este é um capítulo maravilhoso sobre Jesus, vindo do céu e assim por diante. Então, quando você chega ao verso 7, ele diz, se vocês conhecessem a mim, conheceriam também o meu Pai. E agora, ele diz, a partir de agora, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus lhe disse, estou há tanto tempo com vocês, e ainda assim, você não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Porque, ouça isso, Jesus é o Deus vivo. O Deus vivo em forma visível para que pudéssemos ter um relacionamento ainda melhor com Ele. Agora, o nome de Jesus é como nenhum outro nome. Não há nome como o dele. E se olhar em Filipenses 2 por um momento, e vamos começar com o verso 9. Por este motivo, também, Deus o exaltou sobremaneira, isso é, Jesus. E ouça, e deu a ele o nome que está acima de todo nome, ou seja, Deus Pai deu a Jesus seu nome. Deus o Pai lhe deu o nome de Jesus. Gabriel disse a Maria que esse seria o nome dele. Veja isso. Lhe deu o nome de Jesus que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho, não talvez todo joelho, se dobre
no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Agora, o que isso diz? Você pode não gostar dele, mas vou te dizer isso. Você pode anotar, porque Deus disse: um dia desses, você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não importa o que tenha dito sobre ele aqui e agora. Um dia desses, você vai dobrar seus joelhos diante do Senhor Jesus Cristo como seu juiz. Quão insensato viver sem ele. Você o confessará, você pode dizer: vou morrer antes de confessá-lo. Você morrerá antes de confessá-lo e irá para o inferno por escolha própria. Será apenas porque você escolheu negar. Você escolheu rejeitar o Filho de Deus, que é Deus em carne, que veio em forma visível, para que você e eu pudéssemos entender quem Deus é, como Ele é e tudo mais. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ele diz que isso acontecerá e de fato acontecerá. E, por exemplo, ele diz, quando enviou os discípulos para pregar o Evangelho, deixou muito claro sobre o que era esse Evangelho. E eis o que ele disse no capítulo 24 de Lucas. Ele disse que em seu nome seria pregado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vamos pensar nisso, por exemplo. Quando você foi batizado, como foi batizado? Te batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado na Trindade. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouça, o nome de Jesus não é somente um nome, é o nome do Deus vivo. É o nome do Deus visível aqui na terra, quando aqui caminhou. Então, quando você pensa, por exemplo, quando você ora, nesse capítulo 14 de João, ele diz: tudo quanto pedires em meu nome, significa que está pedindo de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito dele, de acordo com o que o agrada, o honra. Ele diz que vai responder. Então, quando oramos, lá está ele, damos graças em seu nome, somos batizados em seu nome. Então, no capítulo 18 de Mateus, algo está acontecendo bem agora, no culto, e ouça o que ele diz. No verso 20 de Mateus 18: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então você e eu podemos dizer: bom dia, Jesus. Porque ele está aqui. Quantas vezes ele está aqui? Ele está aqui em cada um de nossos corações que foram salvos. É por isso que fazemos um convite. Nós fazemos um convite para que você aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para que quando sair deste lugar, Cristo esteja no seu coração, sendo tudo o que Ele é e será na vida de um crente. Agora, para algumas pessoas ele é apenas uma figura. O que eu quero que você veja é isto. Tudo o que dissemos até agora, ele não é só uma figura, ele é Deus. Ele é Deus em carne, que morreu na cruz por nossos pecados, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. E eu diria a todas essas religiões que alegam isso, aquilo outro: onde está seu líder? Morto, no túmulo. E quanto a Jesus, ressuscitado, sentado à direita do Pai, está intercedendo por nós. Esse é o testemunho da palavra de Deus. Agora, ele nos lembra e nos adverte, nesse capítulo 10 de Mateus, ele nos adverte sobre quais serão as atitudes das pessoas. Ele diz: seremos odiados por todos os homens por causa dele. Então, tudo o que está acontecendo hoje é exatamente o que ele disse que aconteceria. Isso vai acontecer. Mas temos que tomar uma decisão. Ouça, se você crê no Filho de Deus, crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal, você e eu nunca devemos nos envergonhar dele. E quando alguém usa o nome de Jesus como uma palavra de maldição ou expressão, eu vou te dizer, vão prestar conta. Não é assim que Deus é. Sim, ele é assim. Ele diz que deu a ele o nome de Jesus. Isso o torna o nome número 1. Com todas as prioridades que poderiam ser dadas a Jesus, ele deu a ele. Não há outro nome que traga salvação, mas o nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Então eu diria este último ponto, e é que Jesus veio ao mundo, na primeira vez como um bebê. Ele retornará como Rei soberano e juiz de toda a humanidade. E você pode ver no capítulo 25 de Mateus, aquela passagem longa,
sobre Jesus vindo e separando as ovelhas dos bodes, e o fato de que ele é o juiz de toda a humanidade. Essa é a pessoa que você aceitou. Esse é o Salvador que é o seu Salvador. Ele é o único Salvador e é pelo nome dele, somente pelo nome dele, que chegamos ao céu, eis o que ele disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ouça a mesma coisa que perturbou os saduceus naquela época e fez com que eles quisessem apedrejá-lo até a morte. Aquela mesma declaração perturba as pessoas hoje. Está querendo me dizer que só há um caminho? Só há um caminho. Bem, isso é egoísmo, é um Deus ganancioso, um Deus preconceituoso? Não, não é. Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer na cruz, para te salvar dos seus pecados. Não há outra maneira, nenhum outro lugar e nem outra pessoa. Você diz, eu não sou tão mau, precisa ver novamente. Tem uma velha natureza de pecado e essa velha natureza vai levá-lo direto para baixo, separado de Deus por toda a eternidade. Não tem uma outra escolha. Você diz, mas sou uma boa pessoa, boa a seus olhos. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pense. Se você não crê em Jesus como seu Salvador, pense. Qual a sua alternativa diante da morte? Se for sábio, pedirá ao Senhor que te perdoe dos seus pecados, te perdoe por não respeitar o nome dele, e entregue sua vida em suas mãos. Você pode fazer isso aí onde está. Peça que te perdoe dos seus pecados e talvez as coisas que tenha dito sobre ele, pecados que cometeu em sua vida. Diga a ele que hoje está crendo em sua morte no Calvário como pagamento total por seus pecados. Está entregando sua vida a Jesus, que é Deus em carne, que veio com o propósito de te salvar. Ponha sua vida em suas mãos e a partir de agora, com a ajuda, orientação e a força dele através do Espírito Santo, você escolhe viver uma vida piedosa até o último momento da sua vida. Eu oro para que seja sábio bastante para fazer desse jeito. E Pai, quão gratos nós somos hoje, nos enviou o Salvador e você deixou isso muito claro em sua palavra. Quem ele é, por que ele veio e por que ele merece nossa lealdade, nossa submissão, nossa total rendição. Nós te louvamos hoje, Pai, e louvamos a Jesus, seu Filho. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.